Você sente sua alma dividida em muitas partes, com preocupações, com ansiedade? É sobre isso que nós vamos falar agora no Café com a P, essa live devocional para uma vida plena. Eu sou o apóstolo Rafael Augusto e eu creio que a Bíblia é real. Ela é a palavra de Deus, viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada com fio de 2 gumes, capaz de penetrar entre a alma e o espírito. E nós estamos aqui para liberar essa palavra sobre a sua vida. Shalom, shalom, bem-vindo todos que estão chegando aí, meus alunos, amigos, pastores, líderes. Deus os abençoe poderosamente. Amém? Convida o Espírito Santo, convide para que ele manifeste essa presença maravilhosa no seu ambiente neste exato momento. Vamos orar? Pai, venha ao encontro do nosso coração. Marca profundamente o nosso ser com a tua presença. Manifesta sobre nós a tua glória e a tua graça, o teu poder. Vem, Senhor, se revelando. Vem ao encontro de cada um de nós. Cerca-nos, Senhor, com muralhas de fogo. Toca em cada um de nós do alto da nossa cabeça até a planta dos nossos pés. Conheça, esquadrinhe a divisão da alma e do espírito, os lugares mais obscuros da nossa alma, e ministra o nosso coração, trazendo cura e paz nessa tarde, neste momento em que cada um assiste esse vídeo. É a minha oração em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Isso aí, marca alguém, chama alguém agora para tomar esse café com a gente e compartilhar da palavra de Deus. Amém? Bom dia, Jane. Bom dia, pastor Júlio, meu amigo. Deus abençoe poderosamente. Que a graça e a paz de Jesus estejam no coração de vocês. Vamos falar disso, vamos falar das preocupações que dividem a nossa alma em inúmeras partes, para que estejamos distraídos com todas essas coisas e não possamos escolher a melhor parte. E assim você não usufrua daquilo que Deus tem de melhor para você. Então vamos lá. Nós estamos nessa temporada chamada Jesus. Estamos estudando a vida de Jesus em ordem cronológica dos fatos. E nós chegamos então aqui no momento exato em que Jesus, em Lucas 10, ele está aqui, é o ano 26 depois de Cristo, né? E o mês ano 28 depois de Cristo, o mês de dezembro, quando os discípulos estão voltando daquela missão dos 70 ou dos 72, felizes ali por terem expulsado os demônios, etc. E eles estavam no caminho e decidem então entrar na casa de Marta, de Maria e de Lázaro. Lucas 10, verso de número 38. Alguém escreve aí para mim, por favor. Lucas 10, 38, para eu fixar aqui. O texto diz assim: no caminho, Yeshua e os discípulos chegaram a uma vila onde certa mulher chamada Maria o recebeu em casa. Sua irmã Miriam, ou Maria, né? Marta recebeu e Maria ficou sentada aos pés do Senhor e ouvia o que ele tinha a dizer. Vou botar aqui. Então Jesus entra na casa de Marta e Maria está sentada aos pés de Jesus. Enquanto isso, Marta estava ocupada com os afazeres e aproximou-se de Jesus e disse: Senhor, não te importa que minha irmã tenha me deixado sozinha com o trabalho? Entretanto, o Senhor lhe respondeu: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Contudo, apenas uma é essencial. Maria escolheu a coisa certa, e esta não lhe será tirada. Olha só, queridos. Primeira lição que a gente vê aqui, desculpa, eu estou com uma pequena tosse aqui. Primeira lição que a gente vê é que
Marta recebe Jesus em casa. E aí, você tem recebido Jesus? E qual a liberdade, como você o tem recebido na sua vida, na sua casa espiritual? Depois nós vemos o seguinte, esse texto mostra as duas irmãs. Uma está ali naturalmente, humanamente, cuidando dos afazeres, né? Como diz esses pastores mais divertidos, né? Jesus não andava sozinho, sempre tinha 12, sempre tinha uma cabeçada com ele. Então haja comida, haja tudo. E, como as mulheres em geral sempre são proativas, Marta está ali preocupada com todos os afazeres. Enquanto isso, Maria se assenta aos pés de Jesus e fica ouvindo atentamente o que ele tem para dizer. E de repente Marta, ela fala assim, olha Jesus, o senhor não se importa que a minha irmã tenha me deixado fazer tudo sozinho? Nós vemos aqui outros pontos importantes a serem analisados que têm muito a ver com a nossa vida. Primeiro, antes de entrar no ponto fundamental, a gente vê aqui essa relação de irmãos, né? A gente vê isso no dia a dia. Relação entre pessoas, entre famílias. Essa relação quando geralmente você exige que o outro faça a mesma coisa que você está fazendo. Você já viveu isso? Você olha alguém que não está fazendo o que você está fazendo, em geral aquilo que você está fazendo é importante ou você considera muito importante, e de repente você olha para alguém que não está interagindo com a realidade da mesma forma que você e você fica indignado. Isso é normal, porque nós seres humanos temos a tendência de nos julgarmos baseado nas nossas melhores qualidades e intenções e julgarmos os outros através das suas piores características. E quando existe uma diferença entre personalidade e atividade, a acusação vai para níveis estratosféricos. Os mais ativistas, braçais, dizem que os intelectuais não trabalham, só ficam sentados. Os intelectuais, por sua vez, olham, né, para aqueles que são contemplativos e dizem, esse povo está viajando aí, perdendo tempo, olhando para o nada. E por aí vai. A pessoa está julgando o outro pela própria forma com a qual ele se vê. E Jesus, primeiro, ele se coloca diante dessas situações de uma forma muito interessante. Teve uma vez na Bíblia que uma pessoa fala, Jesus, olha, a gente está aqui numa disputa de herança. E Jesus responde como? Por a quem me constitui o juiz entre as causas de vocês? Então, a nossa tendência de julgar e acusar as pessoas por elas viverem e fazerem as coisas de uma maneira diferente da nossa, em geral nos leva ao equívoco. Mas também denuncia aquilo que a gente está fazendo, ou com a motivação errada, ou como o texto diz, e aqui é o ponto principal que eu quero chamar a sua atenção. Jesus olha para Marta e diz para ela assim, olha, você está ansiosa ou atribulada com muitas coisas, e a sua irmã escolheu a melhor parte, a melhor das coisas. E quando a gente vai analisar essa terminologia, é muito interessante. Por quê? Porque o texto diz o seguinte, que Marta estava ocupada com muitas partes. Então, a definição dessa palavra aqui do grego é o seguinte, é propriamente puxado em direções opostas, divididas em partes. Figurativamente, a pessoa está despedaçada. Por quê? Porque cada parte puxou para uma direção, como uma força exercida pela ansiedade pecaminosa. Olha que interessante, a nossa alma, né, e tudo que implica essa parte sobrenatural do ser humano, né, a mente e o coração, ela pode ser fragmentada. E esses fragmentos podem estar em condições diferentes. Significa o seguinte, você pode ter áreas da sua vida que estão em paz, áreas da sua vida que estão
libertas, e você pode ter áreas da sua vida que está em plena ansiedade. E olha que interessante a Adriana falando aí que a Maria era folgada, né? Não, o nosso senso de responsabilidade também faz com que a gente se indigne com pessoas que estão provando e vivendo algo de maneira diferente que a gente. Tá? E não estou fazendo aqui nenhum tipo de alusão a não trabalhar. Mas o fato é que Jesus está denunciando aqui como estava a alma de Marta e como os seus afazeres estavam denunciando o estado da sua alma. A sua alma estava completamente fragmentada em várias partes e preocupada com cada uma dessas coisas, ao nível da ansiedade levá-la ao pecado. Então, o quanto a nossa alma está hoje, nesse exato momento que eu estou falando com você, dividida, e essas divisões vêm para nos distrair e tirar o foco do essencial. Por isso eu te convido agora a analisar. Muitas vezes você está aí trabalhando, como a gente diz, atirando para todo lado para tentar acertar em alguma coisa. Correndo de um lado para o outro, correndo atrás do vento. O termo ainda diz mais. Tá? Essa divisão, ela vem, essa fragmentação da alma, ela vem trazendo preocupação, tá? Para distribuir efetivamente a preocupação de maneira que você não consiga visualizar todo o quadro e que você perca o foco e fique distraído. Olha que coisa interessante. E com coisas nobres, naturais da vida. O cuidado e por aí vai. E é interessante porque quando a gente vê a parábola do semeador, fala que os cuidados da vida nos sufocam, né? E você não vai viver o desleixo, mas a Bíblia diz que a gente deve resolver isso buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, crendo que as demais coisas são acrescentadas. Outra coisa que a Bíblia nos ensina é para a gente levar todo o objeto da nossa ansiedade a Deus em oração. Então, todos esses afazeres, todas essas urgências, essas demandas que vêm para nos dividir a alma, lançando preocupação para que a gente perca o foco do que é importante, deve ser trazido unicamente em oração para que você encontre em Deus a própria solução e resposta e direcionamento. Jesus exorta Marta com isso. E ele então aponta para Maria e diz, olha, ela escolheu a melhor parte. E essa parte não lhe será tirada. Maria encontra Jesus, ela encontra em Jesus um lugar de descanso. Esse texto nos mostra muito a nossa tentativa de resolver os nossos problemas na força do nosso braço. E na urgência e no senso de responsabilidade. E aí, no fundo, sabe o que tem por trás disso? O diabo te dizendo que Jesus não está preocupado com as suas questões e que ele não vai resolver. E sabe qual é a prova disso no seu coração? É quando você olha para uma situação sem solução, que você já correu de um lado para o outro, já se desgastou, e aí você usa o termo, agora só Deus. Quer dizer, no começo não podia ser Deus? Durante todo o processo não poderia ter sido Deus? Mas aí você coloca numa condição impossível, como se só Deus fosse capaz de fazer e que não fará. Por quê? Porque no fundo você ainda não entendeu que tudo deve estar conectado a Ele, no tempo e no modo dele, para que Ele se manifeste na sua realidade e no seu tempo. Então, aqui está o segredo. Se a gente voltar um pouco lá na palavra de Deus, no Antigo Testamento, na história de Jacó, né, nós vemos que Jacó, no final da sua trajetória, já
no seu caminho de reencontro com o seu arqui-inimigo, o seu próprio irmão que o ameaçou de morte, por ter comprado a sua bênção que ele rejeitou e mentiu para o pai para poder tomar posse, não teve coragem de encarar. Enfim, ele está voltando e ele luta com o anjo. O anjo toca na sua coxa. E esse lugar aponta para a força humana. Por quê? Porque é o lugar onde a espada fica. É o lugar que representa o poder da força do braço. Era a coxa de Jacó. E Deus toca ali e desloca para mostrar para ele, não é na sua força, na sua capacidade, não é na sua estratégia, não é na sua inteligência, mas é pelo meu Espírito. Então, Deus quer te capacitar. Aqui muitas pessoas falam, né? Graças a paz a quem está chegando. Então não tem que fazer nada? Não, você vai fazer tudo. Só que você vai fazer não na ansiedade, não com uma alma fragmentada, não na força do seu braço, mas você vai fazer na dependência e no fluir de Deus e do seu Espírito Santo. Né? É isso aí, a expressão só Jesus quer dizer já era. Então vamos mudar isso, gente. Quantas vezes a gente espera chegar a esse ponto para a gente dizer já era? Quer dizer, entrega no começo, não no final. Conecta no começo, não no final. Já que mencionamos Jacó, assim que ele está fugindo de casa, após ter comprado a bênção do irmão, mas mentido para o seu pai, sob influência da sua própria mãe, para tomar posse de algo que era dele por direito, porque ele comprou, assim que ele sai, ele tem o sonho da escada, e os anjos subindo e descendo. Em outras palavras, Deus está mostrando para ele, no começo da trajetória dele de fuga, a solução. No começo, o Senhor está dizendo, olha como funciona a relação entre o céu e a terra. Apresente as coisas da terra para o céu e peça a capacitação. Escolha a melhor parte, que é o Senhor. Né? E ele só aprende isso no final da trajetória, no caminho de volta. Voltando para Marta e Maria, Jesus diz que Maria escolheu a melhor parte. Aos olhos humanos, ativistas, Maria está lá, uma folgada, que não está fazendo nada, só ouvindo Jesus falar. Só que aquilo era o mais importante. Aquilo era o fundamental. Era estar aos pés de Jesus. Aos pés de Jesus encontra-se solução, provisão. Aos pés de Jesus encontra-se a energia que a gente precisa, ou o consolo, ou o descanso que a gente precisa em meio às adversidades. E ali Jesus, então, valida o comportamento que está sendo criticado. O comportamento de Maria que está sendo criticado por Marta é validado por Jesus. Até quando buscará validação humana para aquilo que eu não validei, diz o Senhor. Neheviosai. Não busque dos homens o que eles não podem te dar. Nem debaixo da terra aquilo que só o céu pode reconhecer. Uau, Deus é tremendo. Então, essa é a prova de pessoas que estão caminhando sob a influência humana, debaixo dessa ingerência e querendo validação humana. E quando a coisa está errada, aí elas querem que Deus resolva e dizem, só Deus, para com isso. Trilha o caminho do arrependimento. Por isso que muitas pessoas querem ser livres, se intitulam livres e depois se sentem completamente escravizadas. Por quê? Porque elas estão esperando validação humana baseada na resposta da força do braço. Quando essa validação não vai vir de Deus. E se você receber a validação dos homens, nesse aspecto, então você está desaprovado por Deus. É por isso que você tem que
pedir a aprovação de Deus, por mais que isso seja contrário ao fluxo desse mundo. A Bíblia fala que Jesus veio trazer espada, divisão. Ele é uma rocha. Quem cair sobre ela é quebrantado, e sobre quem ele cair será reduzido a pó. Então, ele continua sendo a rocha. A diferença estará em como nós vamos nos comportar diante dessa rocha. Se você ficar aí fragmentado, correndo de um lado para o outro, ansioso, perdendo o foco, você perde a melhor parte. Agora, se a gente se lembrar sempre, né, se nós nos lembrarmos sempre, e formos aos pés da cruz, aos pés de Jesus, falamos, Senhor, eu me rendo, eu me lanço, eis-me aqui, Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza. Né? Então, olha que interessante, quando que a gente procura refúgio? Quando a gente está se sentindo perseguido, desabrigado, com medo. Ele diz, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Então, quando a gente recebe esse convite, quando a gente aceita esse convite, quando a gente está cansado, nessa hora você tem que ir para os pés dele. Agora, você também pode decidir não esperar chegar esse tempo, viver aos pés dele. E aí tudo que você fizer e produzir vai ser fruto disso. Aqui nesse texto nós vemos claramente uma questão de identidade. A identidade de escravo e a identidade de filho. O escravo, ele faz para ser aceito, para ser validado. O filho, ele faz porque foi aceito, porque ele é validado. O escravo, ele faz para ser reconhecido. O filho faz porque ele é reconhecido pelo pai. Então isso muda tudo. O realizar acontece em ambos os casos. O filho também produz, o filho também faz, mas o filho faz participante das coisas do pai, conhecendo a mente e o coração do pai. O escravo não, ele não sabe o que o seu mestre pensa e deseja, ele só cumpre ordens. Deus te chamou para conhecer a mente de Deus, a mente de Cristo. E eu quero te convidar, se você deseja participar de uma mentoria anual comigo, você pode ingressar em qualquer momento do ano, inclusive agora. Essa mentoria, ela fala de 2 grandes temas, e um deles eu te ensino como acessar tudo que essa vida oculta em Deus e as riquezas em glória através das suas fragilidades e limitações. E o segundo tema é dividido em várias áreas, e uma delas a gente fala sobre a natureza de Deus, a pessoa de Deus. E a gente está falando disso nessa semana na mentoria. Você pode vir participar de uma aula gratuita, basta você entrar no meu grupo do Telegram. No link da bio aqui do Instagram, tem o acesso para o grupo do Telegram do Café com AP, e lá eu vou liberar um link hoje à noite para você vir participar de um encontro pelo Zoom, se você quiser. E participar de uma dessas aulas e saber um pouco mais sobre essa mentoria. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu abençoo os meus irmãos. Vem com a tua glória e o teu poder. Arranca a vestimenta de escravo, a mentalidade de escravo, e dá-nos a mentalidade de filho. Senhor, que todos os fragmentos da alma sejam direcionados para o altar, aos pés do Senhor, e toda ansiedade seja transformada em oração. E assim, Pai, chamamos também a capacitação que vem do alto para transformar as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Nós temos alunos aqui, Adriana. Quem mais está fazendo a mentoria comigo aqui? Se manifesta aí, dá um alôzinho, né? Tem sido muito bom. A Adriana comentando aqui, ó, tem feito grande diferença na minha vida, né? Tem a Andréia e outras pessoas aqui, que já fizeram até outros cursos comigo. Então, você pode viver isso aí, pastora Cida, né? Nós temos uma turma muito boa, muito boa. Nelma, olha aí a Nelma aí também, que benção demais, né? Então, se você que está aqui assistindo quer saber um pouco mais, me chama no bate-papo no direct e vamos conversar sobre isso. Outro aviso, gente, essa live vai ficar salva, depois eu subo ela no YouTube, tá bom? Para o mês de março, eu vou fazer uma imersão online
E eu vou anunciar nos próximos dias, mas já é a segunda vez que eu estou falando sobre isso. Então fica atento. Se você quer participar de uma tarde, uma noite de sábado, ou manhã e tarde de sábado, por Zoom, numa imersão comigo, fica atento aí que eu vou anunciar nos próximos dias a temática disso, para aqueles que quiserem viver essa experiência, né, de serem ministrados durante uma parte do dia. Amém? Glória a Deus. Eu vou deixar aqui um pouquinho para vocês que quiserem semear na nossa vida. Eu sempre tenho dado essa oportunidade e também com muita gratidão a todos que têm semeado, independente o valor, na nossa vida. Está aqui o meu e-mail, rafaelmedeirosaugusto@gmail.com. A sua semente é poderosa para multiplicar na minha vida e na tua e para nos permitir continuarmos exercendo o nosso ministério, cujo Café com a P é uma parte dele. Tá? Então, se você deseja lançar uma semente sobre essa palavra, sobre a nossa vida, está aqui o meu Pix, rafaelmedeirosaugusto@gmail.com. Você também pode orar por nós, pode mandar palavras de incentivo e tudo é bênção. Amém? Glória a Deus. Vem para o Telegram do Café com a P. Ali já chega se apresentando. Nós somos em torno de 300 pessoas no grupo. Tem sido maravilhoso. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti e nos dê a paz. E até semana que vem, na live do Café com a P, nós vamos continuar a temporada Jesus e semana que vem nós vamos continuar falando sobre esse tema que aborda a questão de identidade. E nós vamos falar sobre as questões de maldições na semana que vem. Então, fica ligadinho, que Deus te abençoe, um grande abraço, te amo. E até lá. Tchau, tchau.